Vamos ficar de pé para a gente ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, carta Romanos, capítulo 14. Vamos compartilhar do verso 5 ao verso 9. Amém? Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e noite para o Senhor o faz. O quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E a quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivemos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Meus amados irmãos e amigos, quem é de fato Jesus de Nazaré? Nós nos acostumamos a ver, através da história, das artes, da própria figura criada pela religiosidade, um Jesus meigo, e ele o é, um Jesus terno, e ele o é, e grandes gênios da arte perpetuaram em telas, no mármore, de alguma forma, a figura quase de um Jesus tímido, frágil, que desperta em nós cuidados e até piedade. No entanto, olhando a palavra de Deus, a história da humanidade, nós vemos que tudo isso é um processo que começou para nós na criação, quando Deus abriu a boca e começou a se expressar, dizendo: haja luz, haja isto, haja aquilo, estabeleceu a ordem das coisas, colocou toda essa riqueza que vemos, e Davi, num dos seus salmos, chega a dizer que Deus criou as estrelas, e usa uma expressão hebraica que transmite a ideia de alguém que molha as mãos e salpica os céus, pontilhando assim o infinito com as estrelas. Criou os astros, estabeleceu o firmamento, colocou ordem, e hoje, quando eu vinha de casa para cá, eu vinha meditando no fato de que todas as coisas de Deus são ordenadas, absolutamente colocadas num sentido ordeiro, de que as coisas de Deus não são improvisadas, jogadas, nascidas do acaso. A hora e lugar para o sol nascer, a hora e lugar para o sol se pôr, há caminho para as estrelas, há órbita para os planetas, há direcionamento para todos os astros, e toda esta máquina trabalha dentro de uma organização só compatível com uma mente extraordinariamente grande e inconcebivelmente infinita, que é a mente de Deus. E depois que todo este nicho está pronto, depois que todas estas coisas estão firmadas, tudo funciona, Deus olha para a beleza de toda a criação, para o encanto extraordinário, para este sistema inimitável que Ele criou, e diz para si mesmo: falta alguma coisa. E então diz Ele: vinde, façamos o homem. E o homem é feito, e diz o texto que agora não mais como produto de uma palavra dita pela boca de Deus, mas como resultado do trabalho artesanal, com as próprias mãos. Ele cria, ele produz, ele gera, e depois que o homem está construído e feito, diz a Bíblia, que Deus sopra nas suas narinas o fôlego da vida, e ele se torna a alma vivente. E o projeto de Deus é que o homem não esteja só, e por isso parte para criar uma companheira que lhe seja ajudadora, e este casal tem como ambiente de vida um jardim florido, agradável, bonito, gostoso, leve, suave,
onde a vida é desenvolvida no ritmo da natureza, sem o estresse que conhecemos, sem a velocidade dos dias atuais, sem a correria que mata prematuramente, mas eles vivem no ritmo da própria natureza. E para abrilhantar ainda mais a vida, diz a palavra de Deus que no cair da tarde, no crepúsculo, todos os dias, Deus vinha para uma conversa agradável, para um bate-papo, para uma troca de ideias, para uma conversa franca com o casal ali sob uma das árvores do jardim do Éden. Entretanto, o homem escolhe o caminho da desobediência, foge da órbita, sai do plano e começa uma sucessão de desgraça. O planeta de desgraças, o planeta inteiro sofre, a terra começa a produzir espinhos, cardos, abrolhos, os animais tornam-se ferozes, os predadores começam a agir, o homem torna-se inimigo do próprio homem, surge o primeiro homicídio da história. No entanto, se tudo isto acontece e a história do caos se estabelece, a desgraça se instala, por outro lado, o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis nos deixa claro que Deus começa no tempo e no espaço a tecer a história da redenção, quando faz ao homem e à mulher a promessa de que um dia, da semente dela, haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Aí começa a linhagem, a história, uma luta, Satanás fazendo tudo o que pode para interromper essa linhagem, criando todos os motivos para que esta sucessão de vidas, estas genealogias que iriam desaguar na manjedoura de Belém fosse interrompida. Mas Deus começa, de Adão vem Sete, de Sete vem Enos, e aí gerações vão se sucedendo. Noé, depois surge no cenário da história Abraão, que é retirado de Ur, na Caldeia, na foz do rio Tigre, e levado para a terra da promessa, onde peregrina, é trazido de volta para a Caldeia, uma descendência dele é tirada, migra, surgem os patriarcas, Isaac, Jacó, que depois, impulsionado por uma fome terrível que se instala em Israel, obedece à voz, ao tangimento do Espírito e vai para o Egito, onde tem um encontro com seu filho José. Ali eles ficam, o povo, durante 430 anos, até que Deus levanta Moisés. E Moisés é o libertador que patrocina o êxodo e sai com aqueles milhões de pessoas em direção à terra prometida, numa viagem que deveria durar 6 meses, mas que, como decorrência, como fruto da desobediência, dura 40 anos, tendo eles ficado cerca de 30 anos e 6 meses ao redor das mesmas montanhas, caminhando em círculos, com a sensação, com a ilusão de que andavam para frente sem que isso acontecesse. Finalmente chegam eles à margem oriental do Jordão. Moisés sobe o Monte Horebe, contempla o Monte Nebo, contempla a terra, diz que ali não entra e passa o cajado a Josué, que atravessa o Jordão e com aqueles bravos conquistam primeiro Jericó, depois entram para o interior da terra, para as regiões mais intestinas da hoje conhecida Palestina, hoje território de Israel, e ali eles conquistam cidades, montanhas como Hebrom, colina que era guardada de forma feroz por gigantes. E começa uma história e uma saga, histórias como a de Ruth, histórias como a de Samuel, histórias como reis abençoados, como Josias, como Davi, como Salomão, de outros que trouxeram amargura, dor e pecado, como Manassés, como Jeroboão, como Roboão, e toda essa saga vai caminhando numa direção, e o inimigo tentando desviá-la, tentando mudar o rumo dos acontecimentos, mas Deus vai corrigindo, determinando, balizando, fazendo as coisas acontecerem. E vem Esdras, Neemias, Zorobabel, que trazem o povo de volta do cativeiro babilônico. Após 70 anos de agonia e crueldade, estabelecem de novo o culto na cidade santa de Jerusalém, e tem prosseguimento toda essa história, esta saga. Surgem os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Malaquias, Amós, Ageu, Naum, Zacarias e tantos outros, que apontavam as lentes da fé,
os binóculos da fé na direção de uma pequena manjedoura na região de Efrata, na vila de Belém, onde todas as promessas, todas as profecias, não por coincidência, mas por vaticínio de Deus, se encarnariam, se vestiriam de pele na pessoa de uma criança que ali haveria de chorar. Com a vinda de Malaquias, há um período chamado de período interbíblico, 400 anos de silêncio profético, nada acontece, Deus emudece, os céus se fecham, e o povo que andava acostumado a ouvir a voz de Deus, a receber a palavra de Deus, sente-se agora abandonado, isolado, jogado num canto, e são 4 séculos de agonia, de expectativa, onde toda sorte de ervas daninhas começam a brotar na espiritualidade do povo, até que surge no deserto da Judéia um jovem vigoroso, corajoso, um jovem de temperamento um tanto quanto esquentado, vestido de uma forma exótica, com peles de camelo, com uma dieta estranha, mel e gafanhotos, a pregar, e a notícia se espalha, corre a Judéia, sobe, passa por Samaria, vai a Galiléia, e multidões começam a caminhar, a correr para o deserto, porque 400 anos de saudade da palavra de Deus empurraram o povo na direção de um lugar chamado Betáraba, onde João Batista pregava, e João pregava a chegada do cumprimento de todas as profecias. Já disse alguém que João apenas estendeu a passarela vermelha para que o rei pisasse o solo da terra, e quando foi interrogado sobre sua identidade e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Ele respondeu de forma direta, para não deixar nenhuma dúvida: não, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Até que um dia, por uma ordem do Império Romano, há um recenseamento, e José e Maria descem de Nazaré na Galiléia para Belém na Judéia, e quando ali chegam, cumpre-se ao encontro, o contato, o fechamento de todas as profecias, de todos os vaticínios, do sonho de todos os profetas, do que dissera Miqueias 750 anos antes, do que dissera Isaías quase 800 anos antes, do que profetizaram aqueles que viveram as dores do cativeiro. E de repente, numa madrugada gloriosa, é anunciado, com o céu se abrindo sobre o vale, sobre as campinas de Boaz, que acabara de nascer Jesus, o Senhor de toda a humanidade. E ali começa a história terrena de Jesus. O verbo, a palavra que um dia disse: haja luz, a palavra que um dia disse: surjam os astros, a palavra que um dia estabeleceu toda a ordem cósmica, se encarna, vira gente, entra, toma corpo, se cobre de nervo, de pelos, de cabelo em Jesus. E Maria toma nos braços, aquela criança que chora e carrega a própria eternidade no regaço. E começa a caminhada. Ele é levado ao templo aos 8 dias de vida para ser circuncidado. Depois, aos 12 anos, tem um retorno ao templo, onde já discute com os doutores da lei e causa espanto. Dos 12 aos 30 não há muitas informações na Bíblia, ou quase nenhuma sobre ele. Possivelmente viveu como toda criança normal, e normal ele sempre foi, com seus pais, absorvendo valores, sendo educado, ensinado no livro da lei, ajudando, trabalhando, cooperando, até que aos 30 anos ele recebe um sinal que vem na forma de uma notícia, quando soube que João fora preso por Herodes. E diz a Bíblia que ao receber a notícia, é como se um botão fosse apertado, e ele então olha para os seus pais, deixa a família, deixa a casa, desce das montanhas da Galiléia, vai para a beira-mar, ao redor do lago de Genezaré, apanha uma casa junto a Cafarnaum, e ali fixa sua residência, e começa os seus 3 anos de ministério sobre a face da terra. E Lucas, falando sobre isso, e Marcos dizem que tudo quanto ele fez esplendidamente bem. E andou Jesus pela terra, salvando, curando, libertando oprimidos do diabo, possessos do demônio. Ali era um gadareno possuído por cerca de 3.000 demônios, 3.000 psiquismos que se instalaram na sua mente, que o estressavam e o deixavam louco.
Mais adiante, em Gadara, ele cruza com uma mulher possuída por 7 demônios, cujo estilo de vida era absolutamente devasso, e ela é liberta como fora o possesso gadareno. Ali é um enterro que ele cruza e ressuscita o morto. Mais adiante, perdoa pecados, começa a conversar com bêbados, com pecadores, com marginalizados, com excluídos, com rejeitados, com os que eram considerados pela lei abominação, com os que eram considerados leprosos do ponto de vista moral. Jesus abre os braços, convida todos eles, abraça um por um, toca os intocáveis, abraça os inabraçáveis, dá esperança aos caídos, levanta os que estão mortos, consolo para os que estão absolutamente perdidos nas suas lutas interiores, e vai desenvolvendo essa obra extraordinária de libertação, consumando na terra um plano que começou lá no Jardim do Éden, quando a promessa foi feita de que da semente da mulher haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. Finalmente, após 3 anos de ministério, diz a Bíblia que ele manifesta no rosto a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Intrépida, corajosa, decisão de homem, decisão de quem não negocia a sua virilidade, a sua condição de homem, decisão de quem sabe para onde vai e o que ele espera, mas vai porque tem coragem para isso. Ele sabia que Jerusalém não esperava com tapetes, com passadeiras. Ele sabia que Jerusalém não esperava com tronos ou com cátedras. Ele sabia que Jerusalém ele esperava com uma cruz, com uma rude cruz. Mas ele vai, entrega-se. Alguns apóstolos não entendem, tentam evitar. Pedro interpõe-se entre ele e o Calvário e diz: enquanto eu viver, tu não serás preso, tu não morrerás, só se passarem por cima do meu cadáver. Ao que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não sabe do que está dizendo. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Todos eles batem em retirada. Jesus é entregue à sanha dos meirinhos e dos religiosos que o pegam no Getsêmani e o levam para a casa do sumo sacerdote Caifás. Lá no Monte Sião, é levado para o subsolo, preso, descido numa cova onde cumpre-se o Salmo 88. Ali ele passa a sua última noite de vida. Vê um dos amigos que ele mais queria, membro da sua equipe, alguém que andava com ele, comia com ele, traí-lo de forma vergonhosa. Todos batem em retirada e ele caminha solitário agora para o encontro com Pilatos. De Pilatos é enviado a Herodes, que dele escarnece, provoca-o, trata-o como se for um palhaço, devolve-o para Pilatos. Pilatos então consulta o povo, recebe do povo um veredito e covardemente não tem coragem de assumir a sua postura de governador para tomar uma decisão, e sem que soubesse, cumpre os próprios desígnios de Deus e entrega Jesus de Nazaré para ser crucificado. Começa ali todo o seu drama de dor, não somente a dor física, não somente o corpo dilacerado, mas sobretudo a alma, a psique, a mente pura, imaculada, a mente que jamais conheceu pecado, a mente que nunca absorveu nenhum tipo de maldade, nem elaborou nenhuma ideia distorcida. Esta mente absoluta, integral, limpa, santa, absorve toda a maldade do mundo, todo desvio de comportamento, todo o mau-caratismo da humanidade, todas as perversões de ordem moral, sexual, todas as tragédias ontológicas do ser humano. Ele absorve tudo como uma esponja, traz sobre si todas as angústias, todas as doenças e todas as enfermidades do ser humano sobre o planeta Terra. Traz sobre si os pecados do religioso hipócrita, traz sobre si os pecados da prostituta, traz sobre si os pecados do homicida, do criminoso, traz sobre si os pecados do ladrão que de forma contumaz quer libertação e não consegue, traz sobre si o pecado daqueles que fazem do sexo perversão, traz sobre si todos os desvios, todas as misérias, todas as angústias, todas as opressões, todo o abafo de desgraça da humanidade, traz sobre si, é levado à cruz, ali é pregado. Dali ele diz 7 palavras de misericórdia, olha para os seus agressores, não somente na dimensão física, mas também na dimensão espiritual, e registra o fato dizendo que ali eles estavam bufando como touros prontos para destruí-lo. Uma batalha se trava, mais uma vez Satanás tenta a última estocada
quando usa um homem que está ao seu lado e diz: se de fato és filho de Deus, desce daí e creremos em ti. Porque tudo que o diabo queria era que a cruz não acontecesse. A cruz seria a ter a sua cabeça esmagada. Mas finalmente, após 6 horas de intensa agonia, de intenso sofrimento, após 6 horas que são descritas por alguns estudiosos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, como as horas mais dolorosas jamais experimentadas por um ser humano sobre a face desse planeta, ele olha para os céus e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha para os que ali estão e diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e dá o brado final de vitória quando diz: consumatum est, está consumado, bendito seja o nome do Senhor. Agora, para que tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Porque toda essa história, que é impossível ser contada aqui em poucos minutos, sobre a qual dei apenas algumas pinceladas, qual o motivo de tudo isso? É a razão expressa em Romanos e que foi lida pelo reverendo Marcos. Porque para este fim Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para que fim? Para ser Senhor de vivos e de mortos. Queridos, Jesus não é essa figura quase escandinava que os pintores renascentistas criaram, loiro, de olhos azuis, cabelos encaracolados, amarelo, anêmico, que desperta piedade com ares de efeminado. Jesus não é isso. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus não é essa figura que desperta pena, e há algumas pessoas que até pensam que estão fazendo um favor a Jesus quando o recebem. Ah, eu vou aceitá-lo, coitadinho, porque se ele não morar no meu coração, vai dormir na rua. E vai se vivendo com essa imagem de um Cristo pálido, anêmico, derrotado, fraco, conduzido, influenciado, que vive de sugestões, que é comandado por um joystick espiritual que muitos pensam que tem na mão, que emitem ordens. Há muitos líderes que acham que tem um controle para dar ordens ao Senhor e esquecem de uma coisa, de que Ele é o Senhor de todos os senhores, e não só isso, Ele é o absoluto dos absolutos, e o Senhor diante de quem todo o universo se relativiza. E a palavra usada em grego é a palavra Kyrios ou Kyrie, que significa Senhor, mas não apenas Senhor, porque na nossa língua ela foi deturpada. Hoje qualquer um é Senhor. Senhor Carlos, Senhor Alexandre, Senhor Gelcírio, Senhor Zé Carlos, Senhor Marcos. Quem não é Senhor é Senhora. Quem não é Senhor, Senhora é Senhorita. Mas todo mundo tem esse título. No entanto, a palavra usada no texto grego, a palavra Kyrios, quer dizer apenas isto. Escutem: aquele que a tudo domina, em todos os lugares, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias. É só isso. Por isso ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 2, diz: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. O escritor aos Hebreus, falando dele, diz: ele é a expressão exata de Deus, a imagem de Deus. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a cara de Deus. Dr. Rubem Alves, um dos homens que eu mais admiro nesse país, professor da Universidade de Campinas, ele criou, na sua imaginação fertilíssima, uma figura muito bonita. Num dos seus livros ele diz assim: se alguém um dia perguntasse a Deus, se possível fosse Deus, o que é que você quer ser quando crescer? Rubem Alves diz: Deus certamente responderia: eu quero ser igual a Jesus. Porque, querido, não há nada no universo comparável a Jesus. Depois da cruz, ele é levado a um túmulo
por um discípulo oculto, senador, cuja timidez ou vergonha faziam com que ele acreditasse distante. Um homem de Arimateia chamado José. José o sepulta e ao terceiro dia rompem-se os grilhões da morte. A pedra do túmulo sai. O lacre do império é rompido. Todos os poderes são vazados e Jesus ressurge em glória. Ainda tem contato com cerca de 500 irmãos que o encontram aqui, ali e acolá. E finalmente, depois de restaurar a vida de Pedro, numa madrugada da Galileia, ele volta para a Judeia e no Monte das Oliveiras despede-se e sobe aos céus. Mas não sem que anjos façam ao povo a seguinte promessa: da mesma forma que vocês o viram subir, ele voltará. E a nossa alegria como cristãos é essa. Primeiro, porque o nosso Senhor é o Senhor da vida, Ele matou a morte. Segundo, porque Ele não apenas ressurgiu, mas foi para o céu e está à direita do Pai a interceder por nós, nas nossas fraquezas. E terceiro, porque não somos órfãos, Ele vem nos buscar e vai nos levar para casa. Buda não volta, Maomé não volta, Confúcio não volta, Zoroastro não volta, Saí de Babá não volta. Milhares de deuses que a humanidade projetou não voltam. Jesus vai voltar. E se você quer ver o diabo desesperado, afirme isso com convicção. Porque se há uma coisa que desespera Satanás, é que o futuro para ele significa o reinado absoluto de Deus. É para lá que nós vamos. E a Bíblia diz que um dia, como um relâmpago que iluminará do Oriente até o Ocidente, todo olho verá o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aí não será mais o Cristo sofredor, não será mais o servo vicário, aí não será mais aquele de chagas e feridas, purulento, aí não será mais aquele traspassado, aí será Jesus, o Rei de todos os reis, que virá para estabelecer um reino e uma sociedade com valores novos, com estilo de vida novo. E aqueles que crerem verão. Assim como ele só foi visto ressurreto pelos que creram, a sua vinda só fará sentido para aquele que crê. Pois para este fim, foi para isto, não foi para virar despachante do céu. Tem muita gente que acha que Jesus é despachante, cuja única função é despachar a bênção. Manda um bilhetinho e ele dá um carimbo, autorizo. Houve um livro que andou muito por aí, Deus Trabalha no Turno da Noite, há alguns anos, que é um romance, mas que trouxe algumas ideias trágicas. E eu me lembro de pessoas que diziam que os anjos estavam ficando velhos, porque ninguém mandava anjo fazer nada, e que os anjos eram comandados da terra, era um controle remoto. Tem muita gente achando que Jesus sofreu, morreu, viveu, passou o que passou para ser despachante. Não. A Bíblia é clara. Para este fim ele morreu e ressuscitou, para um fim só, para ser Senhor, Kyrios, de vivos e de mortos. Lá no Império Romano, nos dias da igreja primitiva, só um homem podia ser chamado de Kyrios, um só. Esta palavra, ela só podia ser usada em referência a uma pessoa em todo o império, que era César. Quando se usava a palavra Kyrios, todos já sabiam, era César.
E aí houve um problema. Dizem alguns historiadores que os cristãos, quando cruzavam com os cidadãos do Império Romano, os cidadãos do Império, como era hábito, olhavam para o cristão e diziam: Ave César. E os cristãos respondiam e diziam: não, Ave Jesus, Ave Cristo. E uma discussão começava. O cidadão do Império dizia: mas só César é Quírios. E os cristãos diziam: só Jesus é o Quírios. E por confessarem isso, foram queimados vivos, cerrados ao meio, levados para a arena do Coliseu, devorados por feras, morreram ao cabo da espada de gladiadores. O sangue jorrava, mas não admitiam, morriam, mas não admitiam que havia outro Senhor a não ser Jesus de Nazaré. E há algumas histórias extraordinárias. A do próprio arquiteto do Coliseu, cujo nome era Sócrates. E numa dessas festivas tardes de Coliseu, o imperador vira-se para o lado e diz para aquele grande arquiteto que seria uma tarde especial, porque naquele dia cristãos seriam sacrificados, e dentre eles uma menina de 13 anos, cuja fé impressionara o próprio imperador, mas que naquela tarde iria cair sob a espada de gladiadores. E a história registra que na verdade foram feras e não gladiadores, e que quando aquela adolescente com 13 anos recebeu a primeira patada de uma fera e o sangue jorrou, diz a história que ela molhou a mão no próprio sangue, jogou para o alto, diante da tribuna imperial, e disse: Ave Cristo, quem morre te saúda. E o mais impressionante é que o próprio Joséfo diz que ao ver a cena, Sócrates, o arquiteto, olhou para o imperador e disse: me permita, mas eu sou cristão também e vou descer para lá. Foi para esse fim que ele morreu. Não para oba-oba de igreja, para festinha boba que a gente pensa que é isso ou aquilo. Não para nossas briguinhas pessoais. Não para o exercício da nossa maledicência. Não para uma vida permissiva que nós levamos. Não para uma maquiagem religiosa que adotamos. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de gente que pode dar a vida por Ele. Por isso, Ele mesmo diz a João lá em Apocalipse: ser fiel até a morte. E esse A é craseado, é até a morte. Seja fiel até diante da morte. Não corra nem diante da morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Você sabe que a grande ambição da minha alma é ser assim. Estou longe disso, longe. Mas sei de uma coisa: Deus está trabalhando, agindo. E dia a dia desce sobre mim, pervade a minha vida, encharca, vaza de um lado para o outro a convicção de que foi para isto que Ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor, Quírios, absoluto. E por isso Paulo encerra o texto que foi lido dizendo: porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Se vivemos, para Ele vivemos. Se morremos, para Ele morremos. Como disse Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já não sei mais o que fazer. Se por um lado tenho vontade de estar com Ele, o que é incomparavelmente melhor, por outro, preciso ficar aqui, disse Paulo,
para cumprir o ministério que Ele me deu. Quero encerrar nessa manhã convidando você, meu irmão e minha irmã, para que sejamos cristãos radicais, não com radicalismos, mas com radicalidade. Para que sejamos cristãos, nós que pregamos e vocês que ouvem, todos nós. Porque conversava comigo o reverendo Marcos ali há pouco e me mostrava uma peça escrita por ele, linda, já desbotada, que manifestava a única aspiração que ele tem na vida, de ser reconhecido por Deus como um servo inútil. E tudo o que precisamos é isso. Entender que nessa obra e nesse reino só há um Senhor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E esse lugar não pode ser usurpado no seu coração. E eu lhe convido para que nessa manhã retire tudo quanto é impedimento para que ele reine. E de alma aberta diga: "Sê também Senhor na minha vida, nos meus negócios, na minha família, no meu ministério, nas minhas relações, nos meus sonhos. Sê Senhor, Senhor. Tu não tens que perguntar por quê. Dize e eu obedeço." Eu quero fazer esse desafio para que os que tomam esse rumo na vida venham aqui à frente, em nome de Jesus. Eu não venho à frente porque já estou aqui, mas esse é o sonho da minha alma: viver sob o senhorio, sabendo que Ele não precisa de mim, eu é que preciso dEle. Não para dar ordens a Ele, mas para obedecer às ordens dEle. Vamos ficar todos de pé. E os da parte novíssima que quiserem orar comigo, adiantem-se um pouco, saiam num gesto de fé. Isso é apenas um gesto de fé. E os que quiserem, venham para cá em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus é o Rei dos Reis. Te louvamos porque somos corpo do Senhor Jesus. Te louvamos porque Ele venceu. E bendizemos o Teu nome porque não é Ele um carente, um pedinte, a mendigar corações pela estepe da existência, mas Ele é o Senhor de todos os senhores. Na sua ternura, na sua misericórdia e na sua meiguice, Ele venceu a tudo e a todos. Corajoso, ousado, intrépido, encarou a morte nos olhos, olhou nos olhos do inferno e venceu. Subiu aos céus e voltará para nos buscar. Dá-nos a consciência de que somos servos deste Senhor. Não somos servos de instituição, não somos servos de homens. Dá-nos a limpeza na alma para que entendamos de uma vez por todas que somos servos do Senhor, daquele que é, que era e que há de vir, daquele que a tudo domina em todos os lugares, em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, mas domina de forma discreta, sóbria e amorosa. Eu te peço agora que Jesus de Nazaré se instale como Rei e Senhor nestes corações que vieram à frente, que o trono do Senhor esteja firmado nestes corações, e que nunca mais nada e ninguém tenha o atrevimento de tornar-se senhor destas vidas. Elas foram libertas, elas foram soltas para serem servas do único Senhor, aquele que tem prazer em dar a liberdade. Portanto, Senhor, que estes amados irmãos e irmãs tenham agora a consciência pelo Espírito Santo de que Tu és o Senhor deles, e de que o Senhor deles é um Senhor vivo, poderoso, que tem autoridade nos céus dos céus e na terra por séculos sem fim. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém.